Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde, Cidadão na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje temos 2 convidados. No primeiro bloco vamos conversar com o Dr. Roberto Pacheco, que é médico alergologista, né? Hoje é sexta-feira, dia de falar sobre a sua saúde, os cuidados com a sua saúde. Então o primeiro convidado de hoje é o Dr. Roberto Pacheco, médico alergologista, que vai tirar dúvidas ao vivo conosco aqui na Band de Natal. E ainda a participação do Dr. André Davim, que é professor de anatomia e vai nos falar sobre o encontro de anatomia da UniRN, Congresso Brasileiro de Anatomia, que vai acontecer aqui na nossa cidade natal. Fique atento, fique ligado para participar ao vivo de ambas as entrevistas. Como é que eu faço para participar, Robson? É muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp 99827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Eu lembro a você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte. E também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o primeiro convidado de hoje. Nesta sexta-feira, é dia de falar sobre assuntos ligados à sua saúde com o médico alergologista. Está aqui conosco o Dr. Roberto Pacheco. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Longa vida ao general Caio Júlio César, salvador de nossa república. Ele quer governar Roma como um tirano sanguinário. A verdadeira história de Roma, como você nunca viu. Desertores serão todos crucificados. A partir do dia 14 de abril, à meia-noite. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Neste primeiro bloco, o assunto é alergias. Você já teve ou tem alguma alergia? Fique atento para essa entrevista de hoje, você pode tirar dúvidas ao vivo, porque sobre esse assunto vamos falar aqui. Está ao meu lado o Dr. Roberto Pacheco. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos da Band. As alergias vêm aumentando muito nos últimos anos. Haja vista que 40% de toda a população tem algum tipo de alergia. E é a grande causa de abstenção das crianças na escola e dos adultos no trabalho. Então, vem aumentando muito pela poluição, os ambientes fechados. Haja vista que 90% de nossas vidas passamos em ambientes fechados, seja na residência, nas lojas, escritórios, automóveis, assim por diante. O fator emocional também contribui e a automedicação.
Agora, doutor Roberto Pacheco, nós estamos presenciando em Natal e também em várias partes do Brasil inteiro, mas em Natal, no interior do Rio Grande do Norte, Mossoró também, tantas outras cidades, nós observamos que estamos passando por uma mudança de clima muito forte. Isso. Temperatura a cada dia mais alta, não é? E eu gostaria de saber se isso de alguma maneira influencia nos processos de alergia que nós observamos as pessoas serem acometidas diariamente. Com certeza, a mudança de temperatura é um agravante. Por exemplo, quando tem-se uma mudança brusca, a mucosa nasal ela fica comprometida na filtração natural. Então, aqueles micro-organismos que participam dos processos inflamatórios alérgicos, como o ácaro, os fungos, os restos de insetos, os pólens, eles penetram com maior facilidade. E a mudança de temperatura facilitam as viroses que são complicadores dos processos alérgicos, principalmente nas vias respiratórias. E a mudança de temperatura, com o aumento da umidade nesta época do ano, é um meio de crescimento para os ácaros e para os fungos do ar, o bolor, o mofo, que aqui na nossa cidade, nessa época do ano, prolifera intensamente. Agora, doutor Roberto Pacheco, falando um pouquinho sobre esses processos de alergia que nós observamos, aumenta a cada dia o número de pessoas que estão sendo vítimas da alergia. Falamos agora da situação da temperatura, como ela influencia nisso tudo. E quando a temperatura está alta, naturalmente a turma liga ar-condicionado, seja no seu veículo ou mesmo ar-condicionado em casa. É muito comum se observar, talvez você que esteja em casa nos acompanhando, esteja com ar-condicionado até na sala ou no quarto. E aí, muita gente fala o seguinte, mas o ar-condicionado é ruim para provocar, ele faz mal à saúde, provoca mais alergia. O ar-condicionado, de fato, provoca esse tipo de situação ou é o ar-condicionado que está sujo que acaba gerando essa situação? Perfeito, boa colocação. O ar-condicionado, ele piora os processos alérgicos se não for bem utilizado. Por exemplo, ele provoca uma mudança de temperatura. No ambiente dele, ele leva um ressecamento do ambiente. Consequentemente, resseca as mucosas. Isso aí altera, facilita a penetração dos alérgenos. E lá na tela do ar-condicionado há um aumento da umidade. E ali é um meio de crescimento para ácaros, fungos, bactérias e por aí vai, que são agentes etiológicos das alergias, principalmente das respiratórias. E essa colocação, se não for feita uma boa manutenção, pior ainda, porque além de você ter esses agravantes, você está proliferando os ácaros, os fungos e os complicadores, que são as bactérias que estão lá também. Para o pessoal que está em casa nos acompanhando, quais são as atitudes que as pessoas devem tomar internamente ao seu lar, à sua casa, para prevenir os processos de alergia? Em primeiro lugar, a claridade. O grande acaricida e fungicida é a claridade, é a luz natural. Isso aí é fundamental. Em segundo lugar... Que por consequência, eu acho que até a própria circulação de ar. Exatamente. Né? Você quando abre as janelas, com certeza, entra a luz, o sol, isso, e como você falou, combate os ácaros, mas também faz com que circule o ar. Perfeitamente. Evita aquela poluição interna, né? Dos móveis, da mobília, das fumaças, dos produtos de limpeza, os aromatizantes, os desinfetantes, assim por diante, que são irritantes para a mucosa e são alérgenos em potencial também. Em relação ao ambiente, deve-se passar o pano no piso, evitar esses produtos de cheiro ativo. Um grande eletrodoméstico para esses ambientes internos é o aspirador. É fundamental aspirar tanto o escritório, lojas e assim por dentro, a residência. Então, é fundamental evitar objetos que acumulem o ácaro, como tapetes, estantes de livros, bicho de pelúcia, tudo isso participa. E o ar-condicionado tem que ter uma manutenção no mínimo de 6 em 6 meses. E aquela telinha, se possível, todo mês ou de 15 em 15 dias, está fazendo uma limpeza. Isso é fundamental. Outro detalhe, evitar fumantes no ambiente, evitar plantas, evitar animais
dentro do ambiente interno. E chegou uma pergunta sobre isso, na questão de animais. Uma pergunta aqui da Rosângela, que está nos acompanhando em Lagoa Nova, aqui em Natal. Ela pergunta o seguinte: sofro de processos alérgicos constantemente e tenho um gato em casa. Ele pode estar causando essa alergia? É possível conviver com o animal e minimizar o meu problema? Perfeitamente. O gato, ele libera, ele acumula fungos no pelo dele. A urina do gato provoca fungos também. A urina do gato. O pelo do gato é um alérgeno. Então, pode ter o gato na área reservada para ele. Este gato não deve entrar dentro do quarto. Ele não deve subir no colchão, porque é um grande problema. Para se ter uma ideia, num colchão existe mais de 2 bilhões de ácaros. Então, é uma quantidade exuberante. É aquele micro-organismo invisível que tem nome de deus grego e parece com um piolho. É invisível e ele está ali, está também no pelo de animal. Então, não vamos radicalizar que não pode ter o animal, mas o animal deve ter uma área. Porque tem o outro lado da moeda que diz que o contato da criança com o animal desenvolve o sistema imunológico, é a teoria da higiene. Então, antigamente, as crianças viviam em ambientes abertos, com grande circulação, tinham pouquíssimas doenças alérgicas, ao mesmo tempo que eles viviam nos estábulos, com gado, com animais, e adquiriam uma imunidade. E o sistema imunológico do mundo contemporâneo, ele ficou preguiçoso. Ao invés de defender contra vírus, bactérias e parasitos, eles ficaram acomodados e desenvolveu essa hiperreatividade para substâncias inocentes ou não perigosas, como ácaros, os fungos, o pelo de animal e assim por diante. Então, não vamos radicalizar, vamos fazer o meio termo. O gato ou o cachorro fica na área externa e dentro do quarto com muito cuidado. Verdade. Estamos no Boa Tarde, Cidadão de hoje. Hoje é sexta-feira, dia de falar sobre a sua saúde, conversando com o doutor Roberto Pacheco, neste primeiro bloco. É ele que é médico alergologista. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão, comentário sobre alergias em geral, alergia à alimentação também? Manda a sua pergunta, 9982-7916. Pode ser por mensagem de texto, WhatsApp, né, para interagir conosco no Boa Tarde, Cidadão. Doutor Roberto, e com relação à alergia a alimentos, o que é que o senhor poderia considerar a respeito? Isso é adquirido, isso é genético ou desenvolve-se com o tempo? A alergia ela é genética e hereditária e ambiental. Então, tem-se o potencial. Com a exposição, desenvolve-se, tá? Agora, nós temos que separar. Há muito preconceito em relação aos alimentos. Então, muitas vezes, aquelas urticárias, aquelas placas vermelhas, a principal causa não são os alimentos, e sim produtos químicos, desde produtos no ambiente até medicamentos, como antibióticos, anti-inflamatórios, antitérmicos, antiespasmódicos, assim por diante. Mas quem leva a culpa, muitas vezes, é o alimento. E nos alimentos existem as alergias e as intolerâncias. E temos que diferenciar também da intoxicação. Então, o que vem a ser alergia? A alergia é aquela hiperreatividade, que é genético e ambiental. Então, o paciente tem uma imunoglobulina, um anticorpo chamado IgE, que está aumentado para determinadas proteínas. Por exemplo, para o leite de vaca, por exemplo. Então, a criança, no início, ela foi adaptada para o leite materno, não tem aquelas enzimas. E, nesse caso, muitas vezes não é alergia, e sim intolerância. Porque agora, nesse caso, doutor, lhe interrompendo, nunca se ouviu falar tanto nos últimos tempos da famosa intolerância à lactose. Exatamente. É disso que estamos falando. É como se fosse uma doença nova, uma alergia nova, ou ela já existia, mas não tinha esse nome, ou as pessoas, digamos assim, ficaram mais fracas, mais suscetíveis a esse tipo de situação, e hoje virou moda a pessoa dizer que tem intolerância à lactose. Perfeito. Então, a intolerância seria a diminuição do efeito de uma enzima que digere aquela proteína, ou a diminuição ou a ausência, muitas vezes, tá? Então, neste caso, na criança é transitório, porque tem a maturação do sistema imunológico e do sistema digestivo. Então, muitas vezes a criança tem uma intolerância no primeiro ano de vida e depois normaliza. Isso aí
é fisiológico, é normal. Agora, no adulto, acontece o uso abusivo de medicamentos, a automedicação, altera a flora intestinal, o uso abusivo de antibióticos, anti-inflamatórios, o fator emocional, o estresse, também altera isso aí, tanto na intolerância quanto nas alergias, está aumentando por conta desses dois fatores, a poluição e outros hábitos, vamos dizer, hábitos não ideal para a população. Então, isso aí é que vem provocando a intolerância. Mas a lactose. Exatamente, a lactose. Agora, a alergia em criança, que é raro, seria mais a proteína do leite, a clara do ovo. E nos adultos, aqui no nosso meio, é muito comum com as proteínas dos crustáceos. A proteína chamada tropomiosina, que tem no camarão, tem na lagosta, no caranguejo, assim por diante. Isso aí se adquire pelas exposições subsequentes, entendeu? Aqui nós temos essa proteína. Lá nos Estados Unidos, no Canadá, há um consumo muito alto do amendoim. Então lá, o grande vilão da alergia alimentar é o amendoim, pelas exposições subsequentes. E temos que diferenciar também a alergia alimentar das intoxicações. A intoxicação seria a contaminação de um alimento por uma bactéria que provoca diarreia, náuseas, vômitos e muitas vezes manchas vermelhas na pele. Mas se este alimento for reutilizado em boas condições de higiene, o paciente não terá. Então isso aí depende só da higiene. Muitas vezes é confundido. O paciente tem uma intoxicação e se queixa de um processo alérgico. E a alergia alimentar, às vezes o paciente tem uma alergia a medicamentos, a reação pode ocorrer 2, 3 dias depois e quem leva a culpa é o alimento. Eu utilizei aqui, tomei um leite, tomei um suco, tive uma alergia. Tem que fazer uma investigação da semana completa e não só daquele período. Muito bem. Quero agradecer a participação neste primeiro bloco do Dr. Roberto Pacheco, médico alergologista, nesta sexta-feira, que é Sexta da Saúde. Antes das suas despedidas, lembramos que daqui a pouquinho conversaremos com o Dr. André Davim, que é do Departamento de Anatomia, vai conversar conosco sobre o Congresso de Anatomia, que vai acontecer no Rio Grande do Norte. Congresso brasileiro, fique atento a detalhes, inclusive muito se fala no dia a dia na doação de sangue. Vamos falar também sobre a doação de corpos para a anatomia das universidades que precisam disso diariamente. Um tema bem interessante, vamos abordar daqui a pouco. Doutor Roberto Pacheco, obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde a todos do Boa Tarde, Cidadão, e lembrar a população, aos alérgicos de um modo geral, que se alimentem bem, não tenham preconceito com os alimentos, pratiquem esporte, que é muito importante para melhorar a capacidade respiratória e também para diminuir o estresse, que é um dos grandes agravantes do processo alérgico. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto Pacheco. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com o doutor André Davim a respeito destes temas ligados à anatomia humana. Fique ligado que vai ser uma entrevista muito bacana, inclusive falando sobre doação de corpos, como se doa normalmente sangue diariamente, é necessário também para o avanço da medicina, para a prática dos nossos estudantes das universidades do Rio Grande do Norte e do Brasil inteiro, a doação de corpos. Daqui a pouco, mais detalhes a respeito desse assunto.